Acontecimentos ruins nem sempre trazem resultados ruins. Quase sempre nos esquecemos que essa coisa ruim pode ser uma ponte para nos levar para um final feliz. Eu tive princípio de síndrome do pânico. Eu dormia sentindo falta de ar, eu acordava sentindo falta de ar, eu passava o dia inteiro sentindo falta de ar. Jesus está me dando uma oportunidade de curar o meu trauma e eu vou enfrentar. Eu não via como algo que ia me destruir, eu via como uma ponte que ia me levar para um final feliz. O tempo todo meu foco estava no final e não no momento. Às vezes na vida nós só temos duas opções: lutar e vencer ou não lutar e perder. Quando percebemos que aquilo que parece ser um novo problema é na verdade a solução, aquilo que parecia ser um fim triste vai se transformar em esperança. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Quando estamos em um tempo de escuridão, sentindo como se Jesus não estivesse conosco, tudo fica mais complicado. Mas o pior é quando ele tenta nos ajudar e nós não entendemos e que é ele que está fazendo. Quantas vezes sentimos medo porque não reconhecemos que é Jesus no meio da tempestade? Sabe por que não reconhecemos logo no início? Porque automaticamente pensamos que é o diabo. Porque automaticamente associamos coisas ruins a ele. Ou quando não é ele, imaginamos algum inimigo ou alguma pessoa que não gosta de nós. Acontecimentos ruins nem sempre trazem resultados ruins. Quando Jesus se aproxima para nos ajudar, em vez de sentirmos alívio, muitas vezes ficamos com medo. Imaginamos o quanto a coisa pode piorar ou só focamos no momento. Quase sempre nos esquecemos que essa coisa ruim pode ser uma ponte para nos levar para um final feliz. Isso me fez lembrar uma situação que eu já vivi. Para quem não viu meus vídeos anteriores, eu tive princípio de síndrome do pânico. Eu dormia sentindo falta de ar, eu acordava sentindo falta de ar, eu passava o dia inteiro sentindo falta de ar. Mas ao invés de eu achar que era o diabo ou de ficar reclamando, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi: Jesus está me dando uma oportunidade de curar o meu trauma e eu vou enfrentar. Minha psicóloga chegou a dizer que eu era corajosa, porque em algumas sessões eu saí de onde eu trabalhava, que ficava 40 quilômetros do consultório dela, sentindo falta de ar, sabendo que eu ia para uma sessão de 1 hora, que ela iria mexer no meu passado e essa falta de ar poderia até piorar. Quando ela falou isso para mim, eu disse: eu não posso perder essa oportunidade. Eu não via como algo que ia me destruir, eu via como uma ponte que ia me levar para um final feliz. O tempo todo meu foco estava no final e não no momento. Eu passei 2 meses, 24 horas por dia, 24 horas entre aspas, porque tinha um intervalo de dormir, mas enquanto eu estava acordada, era o tempo todo sentindo falta de ar. Às vezes na vida, nós só temos duas opções: lutar e vencer ou não lutar e perder. Eu via Jesus andando sobre as águas o tempo todo. Eu sabia que era ele. Quando percebemos que aquilo que parece ser um novo problema é na verdade a solução, tudo muda. A tempestade deixa de ser tempestade. A turbulência vira calmaria. O problema que parecia ser grande se torna pequeno. Você já passou por uma situação em que você estava com um problema e de repente veio o outro do nada? O segundo pode ser Jesus fazendo algo extraordinário para te dar livramento, mas você interpreta como algo que vai te destruir. Existem os casos em que a gente tenta resolver algum problema sozinhos, sem consultar o Senhor, e acabamos piorando a situação. Mas se você não fez nada errado, pode ser Jesus andando sobre as águas. Experimente perguntar para ele: Senhor, és tu que está andando sobre as águas nessa situação? Veja o que aconteceu quando os discípulos finalmente reconheceram que era Jesus.
Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Quando você reconhece que é Jesus, o seu problema pode até não ser resolvido imediatamente, mas você vai pisar em terra firme. Você vai parar de ficar aterrorizado. Aquilo que parecia ser um fim triste vai se transformar em esperança. Na experiência que eu compartilhei há pouco, eu realmente acreditava que Jesus ia me libertar do meu trauma, e ele libertou. Eu estou falando aqui de forma resumida, mas para quem ainda não viu, nesses vídeos eu compartilho detalhes do que eu vivi. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Na maioria das vezes é essencial compartilharmos o nosso testemunho, mas tem vezes que o milagre é tão grande que nem precisamos dizer nada. As pessoas ao nosso redor, elas conseguem ver o quanto aquilo é extraordinário e entendem que ninguém poderia ter feito a não ser Jesus. Muitas vezes problemas surgem para glorificá-lo. Hoje a minha oração é que o Senhor nos ajude a vê-lo no meio de qualquer problema, seja ele pequeno ou grande. E que ele nos ajude a entender que um problema nem sempre vem para nos destruir. Muitas vezes ele vem para nos ensinar algo, para aperfeiçoar a nossa fé e para tornarmos testemunhas do poder, do socorro, do livramento, do amor e da salvação que só há em Cristo Jesus. Um cheiro para todos vocês. Que o Senhor Jesus os abençoe grandemente.